Bom dia, boa noite ou boa tarde, não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo, mas aqui, professor Venâncio, de matemática, estamos aqui para fazer uma revisão, né? Revisão de quarentena. Você aí que está em casa, vamos continuar trabalhando aqui essa aula especificamente aí para os alunos da Fundação Bradesco de Manaus, né? Então nós vamos aqui fazer uma revisão aí sobre os assuntos, não podemos deixar que esses assuntos sejam esquecidos, né? Então nós vamos dar uma continuidade nesse assunto. Tudo bem? Então, pegue seu caderno, pegue aí seu livro, vamos continuar o nosso assunto. E nesse momento nós vamos fazer uma revisão aí sobre os monômios ou termo algébrico. Tudo bem? Então, começando aqui, pela definição, onde diz, ó, denomina-se monômio ou termo algébrico toda expressão algébrica representada apenas por um número, olha lá, apenas por um número ou apenas por uma variável ou por uma multiplicação de números e variáveis, em que a variável não esteja nem no denominador, nem no radical, né? Então, a variável, a letra, não pode estar no denominador. Sabemos lá que é o numerador e denominador, expressões, numerador, denominador, fração, não pode estar aqui embaixo, e nem no radical, então não pode estar dentro da raiz. Tudo bem? Vamos aí para alguns exemplos de monômios, né? Então aqui nós temos alguns exemplos aqui, ó. 3x, né? 7y. Nesse caso aqui nós já sabemos, ó, 3x. O que é 3x? É 3 vezes o x, né? Ele disse aqui, ó, uma multiplicação. Se tem uma multiplicação, pode. Isso é um monômio. Monômio é só um termo, monômio. Lembra lá de monossilábico, só uma sílaba? Mono, uma, né? Então aqui, ó, 7y. Nesse caso, ó, x ao quadrado também é um monômio. Na frente, quando não aparece, você já sabe que é o 1, né? Aqui, ó, A vezes B vezes C. 3 letras, não tem problema nenhum, né? Na frente aqui é 1. E 4x também. Esses aqui são os exemplos de monômios, tá? O que temos que lembrar também? Todo monômio, ele vai ser aí, ter duas partes. A parte do coeficiente. Quem é o coeficiente? O número. Nesse caso, olha aqui, ó, o 3. 3 é o meu coeficiente. E a letra é a parte literal, literatura, letra, né? Então, esse aqui, 3x, tem a parte do coeficiente e a parte literal. Aqui também, professor, pode ser negativo? Pode ser negativo, né? Então, aqui, ó, menos 10 é o coeficiente e a ao cubo vezes b, parte literal. Posso ter duas, três, quantas letras forem necessárias. Aqui, tudo bem? E nesse caso eu também tenho aqui o monômio, né? Menos 18. Só tenho o coeficiente. E a parte literal? Eu não tenho, tá? Isso também é monômio. Lembrando aqui que ele disse, ó, apenas por um número, né? Então, monômio, ou termo algébrico, pode ser representado apenas por um número. Isso pode aparecer. Ou apenas por uma variável, né? Olha aqui, ó, x ao quadrado, só uma variável. Ou pela multiplicação entre número e variável, tá bom? Quando eu falo em monômio, nós temos aí o grau, né? Grau do monômio. Como é que eu vou definir o grau de um monômio? Eu vou verificar aí pelo expoente. Olha lá, o grau de um monômio com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Como assim, professor? Olha lá, olha aqui o exemplo. O monômio 6x ao quadrado
y elevado a 5. Ele é de qual grau? Qual é o grau desse monômio? Pense aí. Qual é o grau? Do sétimo, né? Claro, porque ele já disse o quê? É a soma dos expoentes. Então, eu só vou somar. Então, eu vou pegar o 2, que é x ao quadrado, e o 5 do y. Então, ele é do sétimo grau, né? Fácil e simples. Olha aqui, mais 3 exemplos. Responde essas 3 aí. Dá uma pausa no vídeo e responde rapidamente aí. Qual é o grau de cada monômio? Vai lá. Ok? Conseguiu? Então, vamos dar continuidade. Olha lá, o monômio menos 1/3, A vezes B, é do segundo grau, exatamente. Por quê? A elevado a 1 e B elevado a 1. Professor, não tem um expoente. Exatamente, quando não mostra o expoente, ele é 1. Né? Nunca, jamais diga que o expoente é 0. Tá? Por quê? Porque, olha lá, A elevado a 0. Qualquer coisa elevado a 0 é 1. Essa é a regra. Né? 5 elevado a 0. 5 elevado a 0 é 1. O A é quanto, professor? Qualquer valor. Né? Pode ser 2, 3, um valor qualquer. Elevado a 0 é 1. Então, qualquer coisa elevado a 0 é 1. Então, nesse caso, quando não aparece o expoente, é 1. Tá? Olha aqui o outro exemplo. Y elevado a sexta. É do sexto grau. Só tem uma letra e o expoente é 6. Pronto. Do sexto grau, bem fácil, bem simples. E o 10? O 10 é um monômio e ele é do grau 0. Por quê? Ah, professor, mas não tem um expoente ali no 10? Não. O que ele disse? É o expoente da variável. Não posso confundir isso. Tá? Então, o expoente da variável é que vai determinar qual é o grau do meu monômio. Lembrando, o grau de um monômio também pode ser dado em relação a uma de suas variáveis. Então, eu posso olhar só para uma variável. Nesse caso, o grau do monômio corresponde ao expoente da variável considerada. Então, ele vai me falar, eu vou considerar apenas a variável que ele me deu. Olha aqui, vamos para exemplos. Ó, o monômio 3x ao quadrado y à quinta é do segundo grau em relação a x. Se ele perguntasse lá, qual o grau desse monômio em relação a x? Eu olho lá para o x e o que me interessa é apenas o expoente de x, que nesse caso é 2, né? Do segundo grau. Outro exemplo, aqui, ó, em relação à variável b. Né? Em relação à variável b, ele é do primeiro grau. Né? Então, a pergunta pode ser, qual é o grau do monômio? Se ele falar de uma forma geral, qual é o grau do monômio, eu venho aqui e faço o somatório, junto todos. Agora, se ele falar em relação à variável x, aí você só olha para x. Em relação à variável b, qual é o grau? Aí você olha só para o b, tá bom? Monômios semelhantes. Por que eu tenho que saber fazer isso? Porque eu vou fazer algumas operações com os monômios e eu preciso aqui, é necessário conhecer os monômios semelhantes. Né? Então, ó, quando dois ou mais monômios apresentam a mesma parte literal. Né? Parte literal, lembra? Letra. Então, quando ele tem a mesma parte literal, eles são denominados monômios semelhantes ou termos semelhantes. Né? Para que eles sejam semelhantes, a parte literal tem que ser a mesma. Vamos aqui para exemplos. Olha lá. 10x ao quadrado vezes y e menos 2/3 de x ao quadrado y. Observa aqui, ó, que é a mesma letra. Né? As letras são iguais. X ao quadrado y, x ao quadrado y. Os dois são semelhantes. Ah, professor, um é positivo, outro é negativo. Pode? Pode. Ah, um é inteiro, o outro é fração. Pode? Pode, não tem problema nenhum. Olha o outro exemplo aqui, ó, sem fração. A ao quadrado, B ao quadrado. 7A ao quadrado, B ao quadrado.
também são semelhantes, né? E, como ele disse, 2 ou mais serão semelhantes quando tem a mesma parte literal. Olha lá, esse e esse. Os três monômios têm x elevado a 3. Então, os três são semelhantes. O que eu tenho que lembrar? Não são semelhantes. Olha o exemplo aqui, ó. 6x ao quadrado y e menos 4xy ao quadrado. Então, observa, é a mesma letra, x e y. Só o que muda? Aqui é o x que está ao quadrado, aqui é o y que está ao quadrado. Então, os dois não são semelhantes. Tudo bem? Tem que ser a mesma letra com o mesmo expoente. Tudo bem? Então, se um dos expoentes estiver de forma diferente ou um tiver e o outro não, já acabou a semelhança deles. Tá bom? Professor, para que eu tenho que saber os termos semelhantes? Aqui para que eu possa fazer a adição. Isso está completamente ligado entre termos semelhantes e a adição algébrica dos monômios. Tá? Então, disse aqui, ó, em uma expressão algébrica, se todos os monômios ou termos, né, são semelhantes. Olha a palavrinha aqui. Se todos forem semelhantes, podemos tornar mais simples a expressão adicionando, né? Então, vou poder fazer a adição, vou poder somar, vou poder juntar, se eles forem semelhantes. Então, e mantendo a parte literal, vou juntar os coeficientes, né? Aqui, ó, junto os coeficientes e mantenho a parte literal. Essa operação também pode ser chamada de redução. Então, quando aparecer lá na sua avaliação, no seu exercício, faça a redução de termos, né? Ou faça a adição algébrica dos monômios. É a mesma coisa, tá bom? Olha aqui um exemplo para ficar claro. Ó, 5ax menos 7ax. Professor, o senhor acabou de falar que a adição, como é que está aparecendo aqui menos? Porque a gente sabe que isso é a mesma coisa que 5ax mais o menos 7ax. Então, isso aqui é uma adição de termos opostos, né? Então, um é positivo, o outro é negativo. Então, quando aparece o mais na frente dos parênteses, ele sai negativo. Então, essa escrita que aqui está, né, é a mesma coisa daqui. O que é importante eu observar? Como ele tem a parte literal igual a x e a x, então eu posso fazer a junção. Nesse caso, eu vou ter o quê? 5 menos 7 menos 2. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Fácil, né? Isso aí eu tenho certeza que você lembra. Vamos aqui um pouquinho mais complexo. Fração. Olha aí, fração que você gosta tanto de fração. Né? Os alunos da Fundação Bradesco Manaus, eu tenho certeza que aqui é o que eles mais gostam, é da fração, né? Então, eu também tenho uma subtração aqui de frações. Olha lá, 2/3 e 7/6. Como é que eu vou fazer essa subtração, nesse caso, hein? É claro que eu vou ter que fazer o nosso MMC, né? Por quê? Porque são denominadores diferentes. Nesse caso, eu tenho 3 e 6. O MMC entre 3 e 6 é 6. Né? Você sabe, não precisa nem fazer a fatoração ali, que é 6. É claro, se aparecer alguma dúvida, né, venham aqui e façam a fatoração. Né? Sempre pelos números primos. Quais são? 2, 3, 5, 7, 11, 13, entre outros. Né? Mas nesse caso, é claro, começo aqui por 2, então vai ficar 3 e 3. E finalizo por 3 para dar 1 aqui em cada um deles. Pronto, 2 vezes 3, 6. É o denominador. Tá bom? Tenho que lembrar, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer a divisão. Eu divido e depois pego o resultado e multiplico. Tudo bem? Então, 6 por 3, 2. 2 vezes 2, 4. 6
por 6, 1 vezes 7, 7. Então, continua aqui menos, né? 4 menos 7, sinais diferentes, subtrai do sinal do maior. Menos 3 sobre 6. Nesse caso, eu consigo simplificar por 3, né? Simplificando por 3 vai ficar o quê? Menos 1 sobre 2. Juntei a parte, os coeficientes, né? A parte literal, só vou repetir, é a mesma. Então, nesse caso, o que eu tenho aí? Ó? Menos 1 sobre 2, AY ao quadrado. Né? Isso aqui veio da junção aqui do MMC, da fatoração, tudo bonitinho, que é fração, como vocês já sabem e já trabalharam várias vezes. Tudo bem? Então, vamos ver um exemplo aqui para a gente finalizar, como eu utilizo a adição de monômios, né, em questões, até mesmo aí questões contextualizadas. Olha aqui um exemplo. Disse a questão, olha aqui, vamos lá. Primeira, a figura ao lado ilustra a superfície lateral de uma escada, com a indicação das medidas dos graus, ou de degraus, desculpa. Qual é a área da superfície citada aqui? Então, aqui eu tenho uma escada, estou olhando aqui lateral, né? Fiz um corte, estou olhando aqui de lado, e aqui eu tenho cada degrau. Então, são 3 degraus, né? Um degrau 1, degrau 2, degrau 3. Né? E ele quer saber essa área. Né? Como é que eu vou calcular essa área, essa superfície? Vai valer quanto? Então, aqui eu tenho as medidas. Olha a altura. A altura é do primeiro degrau é x, segundo degrau é x, terceiro degrau x. Tá? Então, cada um com o seu comprimento, 6y, 4y e 2y. Nós sabemos que o x e o y pode ser qualquer valor, né? Não sei se é 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 1 metro, 2 metros, não sei. Né? Então, aí, estou fazendo de uma forma geral. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é o quê? Pause o vídeo e tente responder essa questão bem rápido, bem simples. Vamos lá, um minutinho para você aí. Já pausou? Conseguiu? Voltamos? Então, vamos ver se você conseguiu acertar. Então, primeira coisa que é claro o que você fez, nós para resolvermos temos que considerar cada área, né? Área 1, área 2 ou área 3. Aqui a posição das áreas tanto faz, se você fez ao contrário, tá? Chamou esse aqui de 1, depois o 2 e o 3 aqui embaixo, tanto faz. Isso não vai alterar o teu exercício, tá? Nós já sabemos que eu tenho vários caminhos para chegar no mesmo ponto. Ok? Então, depois que eu defino cada área, eu vou calcular pedaço por pedaço. Então, olha aqui, ó, para a área 1, para a figura 1, né, aqui está. Isso aqui é o quê? É um retângulo. Base 6y, altura x. Retângulo, nós já sabemos que a fórmula é o quê? B vezes h. Base vezes altura. Né? Então, nesse caso, é só fazer a multiplicação aqui. 6x, 6y vezes x. Nesse caso, eu tenho aqui, ó, olha lá, x vezes 6y, 6xy. Professor, essa ordem interfere em alguma coisa? Não, tá? Tanto faz eu escrever 6yx ou 6xy, tá? Tanto faz. Mas só lembrando, né, como já foi visto em sala de aula, é importante a gente colocar ele aqui em ordem alfabética, né? Procure uma ordem para colocar aqui as variáveis, para ficar mais fácil depois de fazer a junção, tudo bem? Então, primeira área, 6xy, né? Base vezes altura, aqui ó, x vezes 6y, né? Aqui eu tenho o 1, né? 1 vezes 6 é 6 mesmo, né? X vezes y, xy. Ok. Então, agora eu vou olhar para a área 2, degrau 2. Né? Também é um retângulo. Olha lá, a altura é x, né? Aqui está,
E a sua base ó, é 4y, olha aqui em cima, é 4y. Então, mesmo procedimento, base vezes altura, né? Então eu tenho 4xy. E por fim, eu vou ter a área 3, né? Que é o último degrau aqui. Então, é o menorzinho de todos, a altura é x, a base é 2y, então, base vezes altura, terei aí 2xy. Pronto, área 1, área 2, área 3. Ok? Fácil. E agora eu vou responder o que ele quer. Ó, qual é a área dessa superfície? Então, ele quer saber a área total. Então, depois que eu utilizo a minha geometria para encontrar a área dos retângulos, eu vou fazer aqui a junção. Estou utilizando agora o conhecimento de monômios, né? Posso juntar, posso somar, porque todos têm a mesma parte literal, xy, xy, xy. Então, fazendo a junção dos coeficientes, eu tenho 12xy, né? Fácil desse jeito. Isso aí, acredito que você chegou aí nesse resultado, nada de muito difícil, tudo bem? Então, aqui a resposta é a área da superfície 12xy, tudo bem? Então, vamos finalizando por aqui a nossa aula, né? Específico aí para os nossos alunos da Fundação Bradesco Manaus. Aqui quem fala é o professor Venâncio, de Matemática, né? Vou deixar essa aula disponibilizada para vocês e deixarei um link também aí para fazer um exercício. Vou deixar uma listazinha de exercícios para você, tá bom? Então, no próximo momento, eu vou fazer um outro vídeo respondendo a lista, tirando alguma dúvida, né? Aí, se aparecer na nossa lista, tudo bem? E assim, nós vamos dar continuidade aí um momento atrás do outro. Se você gostou, dê um like nesse vídeo, né? Já que eu vou deixar no YouTube, então dê um like aí, principalmente no site aí da Fundação Bradesco. Tem o curtir, coloque lá o curtir, porque é importante para que nós possamos ver quantos alunos estão entrando no portal do aluno e estão visualizando esse produto, né? Esses assuntos, essas revisões, tá bom? Então, o curtir principalmente no site do aluno da Fundação Bradesco, ok? Então, se gostou, curte. Se gostou, compartilha e aperte aí o push notification para que esses vídeos cheguem até você. Tudo bem? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.